aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo sobre processo criativo e hoje para falar, ou para continuar falando, sobre o livro Silêncio em Poema, tá? Que foi lançado em 2013 pela editora Versus, sob responsabilidade do Esteban Rey Fontan, que é o seu editor até hoje. Tá? Muito bem. No vídeo passado a gente falou um pouquinho sobre a criação dos textos, né, como eles aconteceram inicialmente, e agora eu vou falar um pouquinho sobre a construção do livro em si. Tá? Bueno, o que foi feito naquela época, né? Como eu contei para vocês no outro vídeo, né, a gente viu um pouquinho sobre a questão do blog, né, e as formulações textuais que foram feitas para ele, tá? Para pegar de exemplo, por exemplo, né, eu escrevi um poeminha chamado Carta para o Chapeleiro Louco, tá? Naquela mesma época, isso por volta de 2010, 2011, foi lançada aquela versão do filme da Alice nos Países das Maravilhas do Tim Burton, e eu fui ao cinema, né, ver aquele filme, e eu voltei de lá muito, né, extasiado com o personagem que o Johnny Depp criou à época. Então, né, eu quis fazer uma versão da Alice, né, com aquela ideia, né, de que, pô, Alice deixa novamente deixa o País das Maravilhas, né, o chapeleiro, né, fica triste com essa possibilidade, não sei o que, eu quis criar, então, uma carta, né, uma carta que fosse escrita pela Alice para o chapeleiro, então, para que ela pudesse ter, né, guardado com ele alguma coisa, alguma lembrança mais forte dessa personagem, tá? Pois bem, aí, gente, né, eu fiz com aquele modelo, aquela estrutura, né, lançando um pouquinho, né, sobre a tentativa da criação das rimas mais específicas, né, do uso de imagens, né, por meio das palavras que pudessem sugerir elementos específicos, né, para os significados que eu queria colocar, e aí o texto foi feito. Esse foi o texto, na verdade, né, que me trouxe, né, com mais força a ideia de que, olha, né, já que já tem um número X de textos no blog, né, já escrevi bastante coisa, já estava criando outras, né, por que não fazer uma seleção dos poemas para lançar, né, para lançar como livro físico? Afinal, era um desejo que eu sempre tive, né, uma coisa que eu queria ter em mãos, né, que eu podia, né, mostrar para as pessoas que, olha, né, o Lucas conseguiu, então, o objetivo inicial da vida dele, que era ser escritor, tá? Bom, né, mas mais importante do que mostrar para os outros também era poder criar um material, né, de forma que eu pudesse me convencer da ideia de que aquilo ali seria, né, uma forma de transmitir algo novo, né, de transmitir algo novo para as pessoas, né, para que a gente pudesse então ter a possibilidade de que alguém lendo aquilo cativasse algum sentimento, cativasse algum desejo, alguma vontade. E a partir disso surgiu o nome do livro, né? Que também era o nome do blog, Silêncio em Poema, mas justamente porque ele tentava trazer por meio dos textos, ou pela seleção textual que foi feita, a ideia de valorizar os sentimentos das pessoas, daquelas coisas que a gente não gostasse tanto de abrir, não gostasse tanto de falar, não gostasse tanto de trazer à tona. Então o texto, o Silêncio em Poema traria isso também para as pessoas de certa forma. Então os objetivos foram colocados, né? Ter uma ideia de lançamento, ter uma ideia, né, do que esses textos poderiam representar, para então a gente poder, né, chegar no lançamento. O engraçado de tudo isso foi o seguinte, né, quando eu procurei uma editora para fazer a publicação, eu procurei uma bem conhecida aqui de Porto Alegre, que eu sabia que publicava diversos autores, né, e diversos autores que a gente não tinha assim, muita noção, né, sobre digamos, né, o nível de profundidade, né, se os textos eram bem lidos antes, né, de serem publicados, enfim, né? Não interessa o nome da editora, mas quem conhece a Feira do Livro de Porto Alegre tem uma banca dela lá. Aí, gente, né, eu resolvi que ia mandar para eles de qualquer forma, né? Porque eu queria ver como é que funcionava o orçamento, o que era incluso nisso, né? Como é que se enviava o material e tudo mais. Porque quando eu estava lá no meu segundo ano do ensino médio, a minha professora de artes à época, Cristina, que hoje, né, ela tem uma atuação bem grande aqui no município de Porto Alegre e no município de Montenegro pela universidade que ela trabalha, né? Ela levou a primeira versão, né, do meu material, né, no Andar da Carruagem. Só que, claro, na época a gente não tinha, né, desenvolvimentos maiores ou possibilidades maiores de entrar em contato com essas pessoas, né? Então, se sabe, né, que, né, o pessoal que lia os nossos materiais às vezes nem lia, né? Passava adiante, botava fora, enfim, né, qualquer coisa podia acontecer. E um pouquinho disso, inclusive, eu falo no fim de Alice depois, né? Mas, então resolvi que ia fazer de uma maneira diferente, tentar entender um pouco mais do processo editorial, né, para poder chegar à publicação desse livro.
E aí, por intermédio dessa editora, eu acabei conhecendo o Esteban, né, que foi o cara que resolveu me apresentar essas formas de maneira mais efetiva, né, desde o lado financeiro até todo o lado, né, do processo de criação do material do livro e, enfim, a publicação. Ele já era um autor, né, já tinha publicado um livro também, né, ele já tinha ajudado outras pessoas, né, para efeitos de publicação e resolveu abrir a sua própria editora para isso. Então, Esteban e eu, a gente teve aí uns bons meses de conversa, né, para poder selecionar os materiais dentro daquela proposta, né, de fazer, de colocar os textos que trouxessem esse algo a refletir para as pessoas, que falassem das individualidades, né, que falassem daquilo que as pessoas de repente não gostariam de externar, mas que o texto faria isso por elas, né? Então foram meses de conversa, meses, né, de revisão de materiais. Ah, Lucas, quem sabe tu troca essa palavra por aquela outra, quem sabe tu substitui esse texto por aquele outro, que esse aqui não ficou tão bom para isso, né? E a gente ia sempre tentando ajustar esses pontos para poder organizar o texto. Então, pessoal, com isso, né, a gente acabou, né, publicando em setembro de 2013 o Silêncio em Poema, tá? Foi uma caminhada meio longa, né, em virtude, né, de como estavam os textos no princípio, né, até eles serem publicados. A gente ainda passou pela questão financeira, né? Eu sou um autor que me autopublico, né? Eu não tenho assim uma editora que banque a publicação normalmente, né? Eu tive uma situação só de lançamento, né, que foi do livro Os Lados do Sonho, que a gente fez uma metodologia um pouco diferente, né, de parceria com a editora Metamorfose, mas normalmente eu faço a minha própria publicação, né, porque eu vou falar num vídeo sobre isso, né, sobre esse processo editorial, sobre como é que é esse passo a passo para a gente poder publicar, né, um livro, só que, né, ele é bem longo e pode ser bem árduo, tá? Principalmente se as pessoas começam a colocar muito dinheiro antes do processo ser finalizado, tá bem? Então, isso é uma questão que a gente tem que cuidar, que vai ser possível observar depois. Então, pessoal, a gente teve essa construção toda e em 2013, em setembro de 2013, a gente fez um lançamento num bar na Cidade Baixa, né, aqui em Porto Alegre, né, que é um local, né, bastante conhecido, né, pelo público, né, aí da casa dos 18 aos 30 e poucos anos, 40 anos até, né, que é o que a maior parte desse público frequenta, aliás, que é a faixa etária principal desse público, né, de frequência nesse local. E aí, então, a gente fechou, né, o bar para o lançamento, né, foi um lançamento bem legal, assim, né, foram mais de 50 pessoas, né, entre familiares, amigos, alunos, ex-alunos, né, pessoas conhecidas, colegas, né, de faculdade, colegas de trabalho, né, que então fizeram, né, acontecer esse evento, né, de uma maneira bem legal, tá? Claro, né, que, pô, mas 50 pessoas é um bom número, né? 50 pessoas é um número razoável, não sei o quê. Gente, né, para quem está começando, se tiver 2, 3 pessoas, uma pessoinha que foi lá te prestigiar, é sempre muito bom, né? Mesmo nos lançamentos posteriores, quando a gente não tem tantas possibilidades, assim, né, de envolvimento com o pessoal, ou, né, não temos, assim, muita potencialidade financeira para fazer um evento diferenciado e tudo mais, todo mundo que se faz presente sempre vai trazer algo positivo, né? Algo bom para quem está publicando, para quem está interessado em trazer algo mais para alguém que está interessado em receber esse algo, né? Então, sempre é interessante que haja, né, um número específico aí, qualquer para esses lançamentos. Mas o lançamento foi bem bonito, foi bem legal na época, né? A gente fez lá um coquetelzinho bem interessante e pôde publicar então pela primeira vez um material. Foi lançado então o Silêncio em Poema. Nesse meio tempo, né, eu já vinha escrevendo outras coisas, né, e já tinha, né, a ideia, né, de montar um material que fosse próximo daquele texto que eu fiz lá na época do colégio, lá na Andar da Carruagem. E aí vem o fim de Alice, que eu vou contar num outro vídeo para vocês. Certo, pessoal? Um abraço a todos e até a próxima.